Olá pessoal, aqui é Emerson Lima e hoje eu vou mostrar para vocês como construir esse forno e temperatura controlada, né, para a temperatura das minhas facas. É um protótipo, ficou com alguns erros, mas eu queria mostrar o princípio de construção, né, ele pelo menos ficou funcional, né. Aqui está o painel dele, esse botão aqui não está funcionando porque o projeto final ficou consumindo mais amperes do que eu queria. E tem aqui um disjuntor que serve como interruptor também. Aqui dentro dele está a temperatura medida, né? Aqui é a temperatura que ele pode chegar. Bem, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o esquema elétrico, né? E o controlador que eu usei. Eu comprei esse controlador aqui, né? Para controlar a temperatura, que é o XMTG. Vai achar ele no AliExpress, né? O XMTG 800, mas pode ser o REC 100 também, né? Essa daqui, esse controlador, ele tem a rampa e o patamar, né? Para quem trabalha com cerâmica ou com queima de cerâmica ou com aço N690, né? Que é um aço mais complexo. É bom que você pode programar todas as rampas e os patamares, né? Inicialmente você pode programar ele para ir para 800, um exemplo. Ele faz a rampa até 800, mantém pelo tempo que você quer essa temperatura e depois a próxima temperatura que você programou, ele também atinge ela e mantém pelo tempo que você quer. Esse programador, você tem a opção de fazer 30 segmentos, né? 30 rampas. A referência dele correta, como essa rampa e patamar, é 818 GP. Aí aqui a gente tem um alarme no 1 e 2. O 3 e 4 a gente tem aqui o termopar. A gente tem aqui a alimentação no 6 e 7 do negativo e positivo para o SSR, que vai acionar o SSR, e o SSR vai acionar a resistência, né? Eu coloquei dois SSR em uma resistência só, porque em vez de usar duas resistências, né? Para não ter risco de choque, porque essa parte aqui que está entre a ligação negativa, a saída negativa e a entrada negativa aqui do SSR, tem uma chavezinha que interrompe quando eu abro, né? Quando eu abro a porta do forno. Aí desligo as duas fases do SSR, que interrompe as duas fases ao mesmo tempo, de um lado e do outro da resistência. Mesmo que eu encostar na resistência e errar o lado da tomada, não vou tomar nenhuma descarga elétrica. E a mesma coisa aqui quando a tampa do forno está fechada, que essa chave está permitindo a passagem do negativo. Eu tenho ali no painel o botão verde, que eu posso desligar ele, que também vai interromper a alimentação do SSR e, consequentemente, não vai ligar a resistência. Aqui embaixo eu tenho a tomada. O projeto original de onde eu peguei é de um vídeo do YouTube, que se eu puder eu vou postar o link dele também para vocês darem uma olhada, né? Ele usa fusível de 20 A, mas só que nesse forno não deu certo porque ele passou de 20 A, está consumindo uns 24 por aí. E aqui é a chave de liga e desliga do forno, que eu estou usando o disjuntor, né? Bem, e aqui foi a parte como eu recortei o forno, né, as placas de fibrocerâmica. Eu não usei tijolo isolante, né, que é um tijolo mais leve, fácil de cortar. Nessa parte de construção externa do forno ia ficar muito pesado, porque ele tem 1 metro de profundidade. Foi exagerado, eu sei, mas se eu pudesse agora, se eu fosse fazer novamente, eu faria com 60 centímetros, né? Que daria duas placas. Cada placa tem 1,20 m
e 2,5 cm de espessura. Daria para cortar cada placa na metade, 60 centímetros, e cortar as placas aqui, ó, nessa distância que eu usei. Eu usei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 centímetros dessa placa, né? Aqui embaixo também. Aqui em cima eu usei 27 e embaixo também. Colei essas placas, né, com uma cola que vende no Mercado Livre, que é a cola para alta temperatura, que é para colar fibra cerâmica também. Eu fiz essa parte aqui essa parte que suporta a resistência de tijolo refratário. Refratário não, isolante. Colei eles com essa mesma cola de alta temperatura, furei eles e passei uma barra roscada no final até em cima e prendi o parafuso para não soltar mais. No final é só fazer a armação do forno com aço e juntar as placas, né? Fazer feito o encaixe. Essa parte, cada lateral do forno aqui vira um bloco só, né? Que a gente colou essas partes. Cada parte dessa vira um bloco, você só vem montando depois e colocar resistência. Bem, agora eu vou mostrar o cálculo da resistência. Bem, a forma que eu usei para calcular a resistência do forno foi a seguinte: a gente tem a fórmula aqui, voltagem, né, da sua rede é igual a resistência vezes a corrente, né? A gente tem aqui na minha rede é 220 volts. Eu não tenho a resistência ainda e nem a corrente. Aí você pensa assim numa potência que você quer gastar no seu forno, né? A gente tem eu calculei no início, era 3.500 watts. O forno acabou ficando com 5.000 e alguma coisinha. Porque eu também usei o diâmetro errado do fio. Eu comprei o fio de 2 milímetros. Não aconselho. Se eu fosse fazer novamente, eu faria com fio de 1,15. Eu acho que é isso que vende. Ou 1,5 no Mercado Livre, né? O fio Cantal A1. Eu faria dessa forma assim. A potência, um exemplo que a gente quer é 3.500 watts. Vamos botar 3.000 para facilitar, né? 3.000 watts. A corrente a gente não sabe que é I. E os volts, 220 da minha rede. Isso vai dar 3.000 dividido por 220, né? A corrente a gente vai ter agora. Esse cálculo dá 13,7 ampere, nossa corrente final, né? A gente vem para cá agora, 220 é igual a R, nossa resistência, vezes 13,7 ampere. Essa resistência ela vai ser igual a 200 dividido por 220, né? 220 dividido por 13,7. Com isso a gente vai obter uma resistência de 16 ohms, 16,05, né? 16 ohms. Obtendo essa resistência, a gente tem que agora saber o comprimento do fio que a gente quer usar.
E o e a o comprimento do fio, né? Porque é importante, né? Você escolhe de 1,5, vamos dizer que a gente usou 1,5 de diâmetro, né? Aí de diâmetro do fio. Aí o que é que você faz para calcular o, o tamanho do fio que você vai usar? A, a resistência que você já tem vai ser igual a ρ, que é a resistividade, o comprimento do fio sobre a área. Essa área você tem que calcular a área, olhar na tabelinha a área da secção de cada fio, né? A área tem lá na tabelinha. A resistência a gente tem que é 16 arredondado, né? Essa resistividade aqui, salvo engano, o cantal é 1,45, o cantal A1, 1,45 vezes o comprimento que a gente não tem sobre a área do fio, a área da secção, né? Você não achar a área na tabela, tem que calcular a área, né? Que é o raio, a área é o raio ao quadrado, um R minúsculo aqui, ó, vezes π. Aí você coloca aí na calculadora, né? Divide esse diâmetro por 2 e multiplica por 3,14, né? Organizando a fórmula aqui vai ficar assim, ó, o comprimento do fio, que é L. L vai ser igual a 16 vezes a metade de 1,5 ao quadrado, né? 1,5 e por 2 ao quadrado vezes 3,14 dividido por 1,45. Resolvendo esse cálculo todinho na calculadora, eu cheguei no resultado de 19,5 metros de fio. Pode pensar que isso é um comprimento elevado, mas não. Depois que você enrolar em forma de mola, para organizar no suporte da resistência, isso daqui cai para uns 2 metros, 3 por aí. Dependendo do diâmetro da mola, né? Da resistência. Eu acho que é isso o que eu tinha para falar. E mostrar aqui a vocês mais alguns detalhes do forno, né? Aqui é a chave da porta que interrompe o SSR. O fio vai aqui para dentro do painel. O SSR eu não deixo ele ter contato com a caixa, o alumínio, né? Aqui, eu botei esse alumínio grandão. Aqui dentro tá um pouco bagunçado, mas eu acho que dá pra ver. É como tá, né? Que a caixa é um pouco apertada. Esse disjuntor futuramente vou tentar colocar ele aqui no lugar desse botão. E acho que dá pra ver nas duas SSR lá dentro. Sinal ali. É bom usar sempre terminal, sabe, gente? Eu aconselho usar sempre esses terminais aqui, ó, na construção do forno. Esse daqui, ó, também para fazer a ligação, né, do fio da resistência. Vou ver se também coloca a lista dos materiais que eu usei, né? Esse cabo, para fazer a ligação do fio da resistência, porque ele vai evitar pontos quentes, né? Você fazer emenda de fio.
queria mostrar também um suporte aqui da resistência, né? Aqui eu vou trocar por uma barra de inox, coloquei uma barra de aço mesmo, por enquanto. E esse aqui é o tijolo que eu usei. Tijolo isolante, né? Chama. Eu cortei ele e ali na furadeira de bancada, com uma broca de furar madeira, daquela larga, ponta larga, eu fiz ela redonda com 1,5 de diâmetro mais ou menos e passei aqui como se fosse uma fresa, né? E saí acomodando a resistência. Esse fio é muito grosso, ele ficou com 10 ohms de resistência no total. Eu comprei 30 metros, tive que cortar praticamente a metade do fio. Por isso que eu aconselho um fio mais fino. E ele também demora, tá lento para esquentar. O ideal seria quando você fizer a resistência, né? E testar ela na tomada, você pode testar em uns 15 segundos ela começar a ficar vermelha. Essa daqui ela demora a ficar vermelha. Em tipo 5 minutos, 3 minutos a 5 ela fica vermelha. E tá errado, ela tem que ficar vermelha logo, porque senão, se ela não ficar vermelha logo, ela vai fazer o SSR esquentar. O SSR esquentando ele não, ele perde eu notei que ele perde o rendimento. Aqui eu queria mostrar a vocês a quantidade de resistência que eu tive que cortar do forno para ele ficar com a temperatura, um tempo de aquecimento aceitável. Ele estava com um tempo de aquecimento de uma faixa de mais de 40 minutos para chegar a 800 e poucos graus, né? Agora está em 35 minutos, chega a um pouco mais de 800, eu ainda acho lento. No futuro vou estar trocando essa resistência por uma mais fina. Aqui o fio é muito grosso, 2 milímetros. Tem que ter muita corrente para fazer o aquecimento, né? E um aquecimento eficiente. Eu acho que seria menos de 10 ohms para ele aquecer corretamente. Ter o controle fino em temperatura, né? Mesmo assim, eu vou ligar aqui para vocês verem como ele aquece. Vou acionar aqui o SSR. Ligado. 23 graus, já está medindo. E 4, vai começar a aquecer agora. É relativamente rápido até 500 graus. Depois de 500 graus, dá uma queda porque o SSR aquece muito. Se a resistência aquecesse com mais facilidade, com certeza não aqueceria tanto. Porque quando chega em 800, 850, a temperatura estabiliza e fica frio. E se eu fiz o teste para 1025 graus, né, para ver a temperatura de inox, quando eu estaciono em 800 e depois de uns 5 minutos eu coloco para 1000 graus, ele sobe bem rápido, em 5 minutos. Pode ver, é bem rápido no começo, né? No começo, em 8 minutos, ele chega em 800 graus. 800 não, 500. 500 e pouco. Aí depois que o SSR está quente, ele só mais 25 minutos para chegar nos 850. Eu acho que já deu para ver, né, que ele sobe bastante rápido no começo. Eu acho que é isso mesmo, pessoal. Obrigado. Até a próxima.